Biotecnologia e os transgênicos. Hoje iremos falar sobre biotecnologia e a produção de transgênicos e analisar o processo de produção e as suas influências no campo e na população. Bom, a biotecnologia é um conjunto de processos para manipular seres vivos e a fim de criar um novo produto, e já era muito utilizado na Babilônia, a fim de criar pães e cervejas, o que a gente conhece hoje em dia como biotecnologia clássica. A biotecnologia tem se tornado cada vez mais conhecida, porque eles têm alcançado muitas melhorias. Eles, por exemplo, selecionam sementes e cruzam determinados animais para conseguir melhorias. Eles têm conseguido, por exemplo, diminuir o tempo de crescimento e engorda de algum animal, adaptar culturas para diferentes tipos de clima, retardar o apodrecimento de determinados alimentos e mudar a tabela nutricional deles também. A biotecnologia está presente nas mais diversas áreas como, na saúde, onde ainda em 1982 a insulina passou a ser produzida por micro-organismos transgênicos. O hormônio do crescimento e a vitamina C também são exemplos da aplicação da biotecnologia na saúde. Na agricultura, por meio do uso de plantas geneticamente modificadas e, além disso, pode ser aplicada nas indústrias. De alimentos, um exemplo é a goma gelana, utilizada para dar textura ao sorvete. Têxtil, produção de fibra de algodão de alta qualidade a partir de plantas transgênicas. E química, produção de sabão em pó. No futuro, estudos poderão permitir que plantas funcionem como biofábricas, produzindo medicamentos e vacinas. Dos avanços biotecnológicos ganhou destaque a produção de organismos geneticamente modificados, conhecido como transgênicos. Entre seus aspectos positivos, podemos destacar aumento da produção de alimentos, a produção de plantas resistente a pragas e aos solos ácidos, melhoria do conteúdo nutricional de certos alimentos e a maior durabilidade e resistência na estocagem e no armazenamento dos cultivos. Porém, a produção desses organismos também tem causado muita controvérsia entre os pesquisadores e os ambientalistas, pois ela tem muitos impactos negativos sobre a atividade agropecuária, a saúde humana e a preservação do meio ambiente. Dentre esses impactos negativos, a gente pode destacar entre eles o aumento de reações alérgicas no organismo humano, a possibilidade de espécies que não sofreram modificação genética serem eliminadas pelo processo de seleção natural, já que os transgênicos têm maior resistência às pragas e aos pesticidas. Outro seria a morte, junto com os organismos prejudiciais à plantação, também de populações benéficas, como abelhas, minhocas e também as plantas. O monopólio no controle das sementes, pois, em geral, a mesma empresa que faz o melhoramento da semente detém a produção dos agrotóxicos também. A legislação relacionada ao plantio e à comercialização dos organismos transgênicos varia de acordo com o país, e, em geral, cada organismo deve passar por uma avaliação. Nos Estados Unidos, por exemplo, os transgênicos representavam, em 2011, mais de 90% da produção de grãos. Já na União Europeia, tem uma posição mais conservadora, sendo proibido o cultivo na maioria dos países que fazem parte, embora a importação de produtos geneticamente manipulados ou modificados seja permitido para a ração de animais. Em nosso país, no Brasil, desde 1998, a pesquisa e a produção de organismos transgênicos são permitidos, sendo elas reguladas pela Lei Biossegurança. A questão dos transgênicos é bastante complexa com relação ao seu impacto para a saúde humana. Há poucos estudos sobre os impactos, as consequências do seu uso, pois a questão dos conflitos de interesses é grande e, em geral, há pouco financiamento de estudos sobre esse tema. Com isso, há muitas controvérsias.
O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e é o segundo maior produtor de transgênicos. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, ele acredita que uma coisa está relacionada com a outra, mesmo não havendo dados científicos que comprovem isso diretamente. Porém, outros pesquisadores eles chegaram à conclusão de que o aumento de agrotóxicos não tem nada a ver com os transgênicos, mas com a agricultura intensa brasileira. Os críticos à produção desses organismos transgênicos, eles argumentam a favor do critério de precaução, segundo o qual, quando há dúvida sobre o potencial dano de uma ação sobre o ambiente ou a vida humana, toma-se a decisão mais conservadora, que é evitar essa ação. E já os mais favoráveis, eles destacam o aumento da produtividade e o barateamento para defender a disseminação desses produtos. Como vimos, a biotecnologia é muito importante, estando presente e sendo muito útil em diversas áreas do nosso cotidiano. E os transgênicos, eles possuem seus lados positivos, como o aumento da produção de alimentos. Porém, mesmo não tendo muitos estudos sobre o seu impacto a longo prazo, ele pode ameaçar a biodiversidade e a saúde das populações, como é o caso da população camponesa.